Olá a todos, o meu nome é Luís Alfaia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje quero falar com vocês sobre a cultura do cancelamento, mas antes disso, deixem aquele like e subscrevam o canal se ainda não estão subscritos, porque ajuda imenso aqui ao crescimento do canal e, portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. Muito bem, então sobre a cultura do cancelamento. Nos últimos tempos nós temos visto muitas pessoas a serem canceladas, ok? O que é que isto quer dizer? Vocês sabem perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Portanto, estou a dizer quando uma pessoa diz algo um pouco fora do comum ou tem uma opinião um pouco assim mais controversa ou assim um pouco mais, digamos, não comum, pronto, e que talvez muita gente ou a maioria das pessoas considerariam errada e por esta razão são canceladas, ou seja, ou tentam fazer com que a pessoa fique sem o seu trabalho, ou é super criticada online. Portanto, é a cultura de cancelamento do Twitter, se quiserem dizer assim, mas que depois, por vezes, passa o Twitter e afeta mesmo as pessoas, portanto, por terem uma opinião diferente. Eu hoje queria fazer aqui este vídeo sobre a cultura do cancelamento. Porquê? Porque eu faço vídeos no YouTube e tenho aqui um canal, um pequeno canal, mas eu não sei o dia da manhã. E no dia da manhã eu posso ter um canal, em vez de ter 300 subscritores, ter 300 mil. E as coisas que eu digo podem ter uma repercussão maior do que têm hoje. E se calhar uma opinião, vamos imaginar daqui a 10 anos, não é? E daqui a 10 anos vão buscar um tweet meu, ou um vídeo meu, um segmento de vídeo de uma opinião que eu tinha dado 10 anos atrás, não é? Que se calhar já alterou. Okay? E eu podia estar absolutamente errado, não é? Ou um bocado do podcast onde eu disse algo que não deveria ter dito, no sentido em que disse na altura, porque achei que devia dizer, só que passado 10 anos aquilo já não faz assim tanto sentido. Ou se calhar eu já não diria aquilo daquela forma, porque já penso até de outra forma, porque nós não somos iguais, não é? Quer dizer, há 10 anos atrás, não é? Eu tinha umas opiniões de umas coisas que hoje já não tenho. Não é? E daqui a 10 anos é de, se calhar, perceber que muitas coisas que eu penso hoje estão erradas ou não estão totalmente corretas. E por essa razão, a cultura do cancelamento não faz sentido absolutamente nenhum. Com isto, eu não estou a dizer que não, ou que devo, ou acho que não existe consequências para aquilo que nós dizemos, porque logicamente que sim, existem consequências para nossas ações, não é? Cada ação tem uma reação e as pessoas têm o direito de estarem chateadas ou estarem, seja ali aquilo que for, com uma opinião minha, não é? Podem não concordar, podem até insultar, ou seja aquilo que for, tudo bem. Mas a realidade é que a cultura do cancelamento não é positiva para a sociedade em geral. Porquê? Porque se nós queremos contribuir apenas e só para um pensamento único, ou seja, tens de pensar desta maneira, senão vais ficar sem o teu trabalho, tens de pensar desta maneira, senão vais ser, a tua vida toda vai ser escrutinada, vai ser, portanto, vão-te maltratar, seja aquilo que for, porque tens uma opinião diferente. O que acontece? Acontece que as pessoas começam a não dizer a sua opinião, a não serem verdadeiras, a não contribuírem com o seu input e que, por vezes, pode ser diferente daquilo que é o normal, digamos assim. E a realidade é que nós queremos o máximo de opiniões diferentes e que as pessoas expressem as suas opiniões o mais abertamente possível. Porquê? Porque quando assim o é, nós podemos depois, por nós próprios, pensar se concordamos, discordamos, se achamos que a pessoa está certa, se está errada, e por vezes até podemos encontrar um meio termo, ou seja, eu ouvi uma opinião extrema daquele lado, ouvi uma opinião extrema do outro lado, ou seja, dos opostos. E neste caso estou a falar extrema, não estou a falar sequer em termos políticos, estou a falar em termos, sei lá, pessoas que são totalmente opostas, não é? E depois eu, se calhar acho que uma pessoa tem uma razão em certos pontos, noutros pontos, e eu não tenho de ir para um lado ou para o outro. Eu simplesmente tenho de pensar da forma como eu quiser, não é? E, portanto, pensar da forma como eu penso, pensar pela minha própria cabeça e depois tomar as minhas decisões. E o que acontece, por exemplo, é que nós vimos, por exemplo, o Joe Rogan a ser cancelado por dizer a N-word, não é? E eu acho que, pronto, a N-word é diferente, portanto, em termos históricos, é muito diferente, portanto, nos Estados Unidos ou em Portugal, portanto, é completamente diferente.
Nós temos, por exemplo, em Portugal, nós temos rappers brancos a dizerem a N-word, enquanto nós, nos Estados Unidos, não vemos isso. E, portanto, portanto, caso dissessem esta palavra cá em Portugal, se calhar não vai ser assinada demais, entre aspas, digamos assim, ou porque é mais aceito, digamos assim, do que nos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos não vais dizer essa palavra. E toda a gente sabe que não se diz essa palavra. E não é uma coisa de há 5 ou 10 anos, é uma coisa de sempre. Toda a gente sabe que não se diz essa palavra. Agora, a questão é que a forma como o Joe Rogan disse a palavra a N-word não foi a insultar ninguém, não foi, portanto, a diminuir ninguém, não foi nada desse género. E embora eu acho que foi desnecessário ele utilizar a palavra, a realidade é que também a forma como fizeram o vídeo foi mesmo para cancelarem-no, para tentarem cancelarem-no, portanto, por razões simplesmente políticas, não é? Porque ele, portanto, neste momento e desde sempre teve opiniões muito próprias, não é possível controlá-lo, ele tem um alcance, portanto, de milhões e milhões de pessoas e, portanto, eu percebo que esteja a chatear muitas pessoas, mas a realidade é que nós... Qual é que é o problema de ele ter opiniões um pouco diferentes das outras pessoas? Acho que não tem problema absolutamente nenhum. Seja em relação à liberdade das pessoas, seja em relação... Seja aquilo que for. Okay? Seja aquilo que for. Ele, por exemplo, consome, portanto, cannabis, não é? Pronto, e se calhar para a mainstream media pode não gostar muito dele. Mas a questão é a seguinte. Embora eu consiga reconhecer que era completamente desnecessário ele ter utilizado N-word, tipo, não fazia sentido nenhum. Ele, em vez de dizer a palavra para dizer N-word, né, que é como eles utilizam, todas as pessoas brancas utilizam N-word e não dizem a palavra, ele poderia ter feito desta forma e portanto, acho que aliás, todas as outras vezes que ele mencionou, sem estarem naquele clipe, ele disse N-word. Ele já deve ter falado N-word várias vezes, só que dizia N-word em vez de dizer a palavra. Né? E, portanto, eu acho que, pronto, foi simplesmente assim. E para não falar que ele tem milhares e milhares de podcasts, eu queria fazer este vídeo nesse sentido, que se vocês tiverem 1000 ou 2000 podcasts, que são para aí, ele deve ter para aí 3, 4, 5 mil horas de conteúdo online dele a falar com pessoas, não é? Certamente vocês vão encontrar montes e montes de coisas que ele disse incorretas, palavras que, sei lá, ele a dizer asneiras, ele a dizer coisas, pronto, é N-word, por exemplo. É normal, porque isto, se vocês olharem para a vossa vida toda, não é? Vocês já disseram montes de coisas que não deviam ter dito, já fizeram montes de coisas que não deviam ter feito, já cometeram imensos erros. É normal, são seres humanos, ok? Só que a diferença é que o Joe Rogan tem, portanto, uma plataforma enorme e tudo aquilo que ele faça vai ter uma repercussão enorme. E outra coisa também, há 10 anos atrás, o Joe Rogan não tinha uma presença tão grande como tem hoje. Hoje ele tem uma audiência muito maior do que tinha há 10 anos, não é? Mas as coisas continuam a estar online, não é? E, portanto, será que deveríamos retirar essas coisas online? Será que deveríamos cancelar essas pessoas? Eu, na minha opinião, não. Eu acho que, se quisermos falar sobre aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, podemos falar, podemos dizer, olha, achas que estiveste bem, achas que estiveste mal, achas que aquilo faz sentido ainda hoje? Podemos falar sobre isso, tudo bem, mas não acho que é necessário haver, assim, tentar cancelar uma guerra enorme. Parece que queremos, tipo, crucificar as pessoas pelos seus erros, e acho que não faz sentido, porque todos nós cometemos erros, ninguém é perfeito, e acho que, como eu tive um professor de matemática na escola que dizia que os erros não eram nada mais que etapas para o sucesso, e eu concordo 100%. Nós não vamos chegar a nenhum lado de excelência sem ter montes e montes de erros, portanto não me parece que faça sentido tentarmos cancelar as pessoas. Outro exemplo de cancelamento que nós tivemos também há relativamente pouco tempo foi o Monark. O Monark fazia parte do Flow Podcast, se não estou em erro, é assim o nome. E ele, portanto, num dos podcasts,
ele defendeu que deveria existir um partido, nazi, portanto, ou que deveria ser permitido um partido nazi no Brasil. Ou, portanto, ele acha que tanto da extrema-direita à extrema-esquerda que se deve permitir tudo e que, portanto, basicamente que deveria-se permitir tudo aquilo que as pessoas quisessem. Ou seja, vamos fazer um partido nazi, sim, deveríamos fazer. Pronto, ele acha isto, não é? E agora, a questão é a seguinte: se eu acho isso, eu pessoalmente, eu acho que das duas uma, ou permitimos ambos os extremos existirem, ou não permitimos nenhum extremo existirem, ok? Eu acho que tudo aquilo que vá a um extremo não é positivo, porque se virem bem, vão ser extremos em algo, não é? Vão estar a perder o outro extremo, ok? Portanto, ser moderado é sempre o melhor possível, ok? Acho que o melhor é sermos moderados e não sermos extremistas em nada, ok? Porquê? Porque o extremo, talvez existam exceções onde possa ser até algo positivo, mas o extremo em si, generalmente falando, não é algo positivo. Ele teve aquela sua opinião e foi cancelado, agora vai poder ter um canal de YouTube, mas não vai poder monetizar, foi despedido do Flow Podcast, foi afastado. E aquilo que, na minha opinião, há pessoas que... Eu fui ao Twitter ver e, quer dizer, ele estava a ser absolutamente massacrado nas redes sociais. E é o seguinte: embora eu perceba a razão pela qual as pessoas ficaram muito chateadas, aquilo que eu penso é que, se continuamos a fazer isto, aquilo que vai acontecer é que vamos criar um pensamento único e vamos fazer com que as pessoas tenham medo de expressar-se. Reparem, ele naquele clipe dá para ver perfeitamente que estava, alcoolizado ou tinha tomado alguma substância ou do género, mas provavelmente estava alcoolizado. Dá para perceber que ele não estava 100% sóbrio, até pela forma como ele estava a explicar. Ele não estava a conseguir ser claro e conciso na sua explicação, ok? E, portanto, aquilo que eu, pelas palavras dele, aquilo que eu estava a chegar era que aquilo que ele estava a querer dizer é que a extrema-esquerda era muito mais socialmente aceite do que a extrema-direita. E eu concordo. A extrema-esquerda, embora também seja muito perigosa, tanto como a extrema-direita, é muito mais socialmente aceito. E por essa razão é que, por exemplo, nós temos há muitos anos, não é, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, são partidos de extrema-esquerda e que têm presença no Parlamento já há muitos, muitos anos, não é? E agora temos o Chega, que há quem diga que é a extrema-direita, e, portanto, que neste momento também tem presença parlamentar, mas também só apareceu agora, não é? E, portanto, os extremos estão sempre presentes. Portanto, e neste caso aqui, na minha opinião, a extrema-esquerda é mais socialmente aceite do que, por exemplo, o Chega, não é? Portanto, a extrema-esquerda, que é portanto, PCP e Bloco de Esquerda, eu acho que são muito mais aceitos do que o Chega, não é? Portanto, socialmente aceitos. Okay? Se vocês chegarem para alguém e disseram que são do Bloco de Esquerda, ou que são de esquerda, ou que são de extrema-esquerda, é diferente do que serem que são de extrema-direita, não é? Portanto, se serem de extrema-direita, espera aí, mas os de extrema-esquerda é tudo bem. Quando que, na realidade, ambas são extremamente perigosas. Lá está, extremamente, são extremamente perigosas para a sociedade. Portanto, não é positivo para ninguém, ou para a sociedade em geral, não é positivo haver nem extrema-direita nem extrema-esquerda. E eu penso que era mais por aqui que ele estava a ir. Era, ok, se querem permitir a extrema-esquerda, vamos permitir tudo. E pronto, logicamente que eu penso, ok, vamos permitir tudo. Então, se vamos permitir a extrema-esquerda, tem de haver extrema-direita, não é? Se não vamos permitir extrema-esquerda, ok, também não vamos permitir extrema-direita. E a realidade é que existem certos países onde, por exemplo, na Alemanha, logicamente, que o nazismo foi abolido, né? Não é possível voltar a repetir essa história, felizmente. E também existem países onde o comunismo foi também abolido. Portanto, não é possível existir comunismo novamente em determinados países. E porquê? Para a história não se voltar a repetir. E a mim parece-me que eu percebo perfeitamente porque é que isso acontece. Agora, eu, enquanto liberal, digamos assim, ou enquanto libertário, mais,
eu acredito que as pessoas, ou que o povo, deve ter, portanto, a voz máxima. E, portanto, se o povo quer determinada coisa, não é? Deveria tê-la. Okay? Ou seja, se o povo em geral achar que o PCP deveria estar no poder, quem sou eu, não é? Sendo só apenas e só um cidadão, para dizer que o meu país não deveria estar sobre, portanto, o governo do PCP, não é? Se assim o geral quisesse. E igualmente com, por exemplo, o Chega, não é? Se o povo, em geral, votar no Chega ou no PCP, ou seja, ou extrema-direita ou extrema-esquerda, é indiferente. Quem sou eu, enquanto cidadão individual, para dizer que isso, não é? Que eu não quero, que não vai ser assim, não é? Eu sou apenas e só um, e, portanto, a sociedade em geral é que define isso. Agora, eu pessoalmente, eu não estou nem por um nem por outro. Eu, para mim, seria negativo que tivesse um, tivesse outro. Acho que não vai ser positivo, não é? Acho não, tenho certeza que não vai ser positivo nem um nem outro. Vão ambos ter consequências negativas, pelo menos a longo prazo. Não é? E, portanto, já me estendi aqui um pouco neste vídeo, até em termos políticos, não queria entrar muito por aí, mas, basicamente, nós não podemos querer cancelar ninguém, ok? Porque nós também não vamos querer ser cancelados, ok? Podemos não estar de acordo com as opiniões ou com os atos de determinada pessoa, mas vamos ter atenção quando vamos crucificar alguém por determinada palavra que disse fora da vírgula, não é? Fora do comum, fora do... Vamos ter atenção. Porquê? Porque nós um dia também poderemos ter determinada opinião que é assim um pouco fora da opinião comum e fora do normal, digamos assim. E também não vamos querer ficar sem trabalho ou sermos absolutamente atacados nas redes sociais. Portanto, se vocês estão a ir por esse caminho e estão a cancelar pessoas no Twitter e a falarem mal e a fazer esse tipo de situações, pensem nisto. Amanhã podem ser vocês a ter uma opinião um pouco controversa e se calhar mandarem um tweet que não deveriam ter mandado porque estavam um pouco enervados ou alcoolizados, ou seja aquilo que for, ou então nada disso, mas simplesmente vão buscar um tweet de vocês de há 10 anos atrás, completamente fora do contexto, e vão-vos tentar cancelar e vão ficar sem emprego, ou seja aquilo que for, por causa disso. E, portanto, não me parece que seja sensato fazer às outras pessoas quando nós não queremos que isso nos aconteça a nós. E, muito sinceramente, epá, temos tanta coisa para fazer, temos tanta coisa para fazer de positivo, temos muita coisa para utilizar no nosso tempo para sermos produtivos e mais felizes. Porque é que vamos chatear mais e porque é que vamos estar-nos aqui a irritar uns com os outros? Acho que não há necessidade disso. Temos acesso a estas ferramentas fantásticas destas tecnologias, a câmara, o computador, as redes sociais. Vamos criar mais, vamos fazer coisas positivas, vamos ser melhores e não vamos tentar nos atacar uns aos outros e tentar criar guerras absolutamente desnecessárias. Ok, as pessoas cometem erros, podemos dizer, olha, acho que cometeste um erro, acho que não estiveste correto, tudo bem. Eu, por exemplo, acho que o Monarca, no caso, quando estava a defender o nazismo, acho que não esteve bem na forma como ele se explicou, portanto, eu acho que não era diretamente aquilo que ele queria dizer, mas como ele estava alcoolizado, provavelmente ele não conseguiu ter a clareza mental para explicar aquilo que ele queria dizer. Eu acho que foi mais nesse sentido, portanto, foi por aí. Eu acho que ele não teve a clareza que deveria ter tido, portanto, a dizer as coisas. Acho que ele não foi claro. Acho que também não tinha essa clareza mental naquele momento para se explicar. E eu não acompanhei aquele podcast, só sei desta história porque, pronto, foi uma coisa muito, muito grande, não é? Mas, pelo que me dizem, também já não era a primeira vez que ele estava alcoolizado no podcast e tudo mais, e, portanto, isso é algo negativo, porque quando estás alcoolizado dizes muito mais parvoíce do que quando não estás, não é? E em relação, por exemplo, ao Joe Rogan, eu acho que, pronto, ele não... Foi desnecessário ter utilizado a palavra, acho que não deveria ter utilizado a palavra e foi completamente desnecessário, mas também acho que, portanto, aquele vídeo foi para tirar totalmente as coisas do contexto e ele estava a utilizar a palavra num contexto e não utilizá-la contra alguém, porque logicamente se ele tivesse a utilizar a palavra contra... Não podemos dizer que é a mesma coisa utilizar a palavra quando ele está a falar contra alguém, ou no sentido pejorativo contra alguém, e está tipo a tentar, pronto, a insultar alguém, não é? E a utilizar a palavra num contexto, são coisas absolutamente diferentes, sendo que, sendo uma forma ou de outra, acho que ele não deveria ter utilizado, e foi desnecessário, portanto não faz sentido ele ter utilizado. Mas foi uma coisa há 10 anos atrás, ele até próprio falou e disse que, portanto, explicou aqui o contexto e pediu desculpa porque achava que
pá, não fazia sentido ter utilizado, não deveria ter utilizado, e pronto, e a vida segue, ok? É tão simples quanto isso. Acho que é por aí. Acho que estarmos a condenar uma pessoa quando já fez tanta coisa positiva e já acrescentou valor à vida de tantas pessoas, já fez milhares e milhares de horas de podcast, acho que não faz sentido. Quero-vos convidar para fazerem uma doação aqui ao canal, apoiarem monetariamente aqui o canal. Caso não queiram apoiar monetariamente, não tem problema absolutamente nenhum, deixem só aquele like e subscrevam o canal, porque já ajuda imenso aqui ao crescimento do canal e, portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.